Olá, meus amigos, continuando então com os vídeos. Hoje a gente vai falar da fórmula do matemático e astrônomo francês Jacques-Philippe Marie Binet. Tá? Ok, essa fórmula permite calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Mais concretamente, a expressão da fórmula de Binet, ela diz o seguinte, né? Que o enésimo termo da sequência Fibonacci pode ser calculado como sendo esse quociente aqui, né? Φ elevado a n menos ψ elevado a n, tudo dividido por raiz de 5, né? Onde φ é precisamente o número de ouro, né? 1 raiz de 5 dividido por 2, e ψ é o inverso aditivo do inverso multiplicativo do número de ouro. Correto? Tá. Agora, lembrando, né, que a sequência de Fibonacci segue esse padrão, tá certo? O Fn mais 2 é igual à soma dos dois anteriores, correto? Bem, a ideia da prova que hoje vamos apresentar, né, segue conceitos, noções da álgebra linear. Mais especificamente, vamos usar diagonalização de matrizes. Para isso, eu vou considerar a seguinte matriz. Tá? Considera a matriz quadrada de ordem 2 por 2, né? Essa aqui com entradas 1, 1, 0, correto? Tá, eu vou definir, né, para cada n maior ou igual a 0, né? Essa matriz, então eu vou definir esse vetor coluna, vou chamar Fn, né? Como se fosse um vetor aqui, né? E esse vetor aqui, né, vai estar formado, né, das seguintes entradas, Fn mais 1 aqui e Fn, correto? Tá, então, observa o seguinte, se nós multiplicamos a matriz A por esse vetor coluna, tá? Fn, vai dar o seguinte, né? Vamos substituir a matriz 1, 1, 0, né? Por esse vetor aqui, que seria o Fn mais 1, Fn, tá certo? Isso aqui, fazendo, né, uns cálculos simples, a gente vai ter isto, multiplicado por isto, Fn mais 1, mais Fn. Só que isso aqui, né, é Fn mais 2. Então, esse aqui vai ser Fn mais 2, né? Por outro lado, se eu multiplicar isso com isso, Fn mais 1, isso com isso, 0. Então, aqui vai ficar Fn mais 1. E isto, pela definição, né, vai ser justamente o n mais 1, vetor coluna que a gente acabou de definir, tá certo? Beleza? Então, vamos ter essa relação, né? A multiplicação de A pelo Fn coluna, e desse vetor coluna, vai dar o n mais 1 vetor coluna. Ok, pessoal? Então, essa relação, né, vamos escrever aqui, a gente vai ter que o produto desses matrizes vai dar Fn mais 1, correto? Então, em particular, para n igual a 0, eu vou ter que a F0 vai ser igual a esse vetor aqui, F1, correto? Certo? Agora, se eu então multiplicar a esquerda, né, pela matriz A, né, e aqui também, então aqui eu vou ter A por A quadrado, certo? F0, e aqui eu vou ter A vezes F1, né? Mas por essa relação aqui, vai ser o seguinte vetor coluna, ou seja, F2, correto? Então, mais uma vez, se eu multiplicar por A, aqui do lado esquerdo e aqui do lado esquerdo, então aqui vou ter A3, né, vezes F0, correto? Aqui seria AF2, certo? Mais A vezes F2 vai ser F3, né? F3, correto? Então, por um processo de indução, né, pode ser provado facilmente, né, que a n, essa enésima potência, multiplicada por esse vetor coluna aqui, certo? Vai ser igual a Fn, certo? Isso aqui vai ser válido para tudo n maior ou igual que 1, correto? Muito bem, perfeito. Então, veja bem, se eu quero conhecer, né, o enésimo termo da sequência de Fibonacci que aparece aqui, certo? Como parte desse vetor coluna, então, segundo essa relação aqui, eu tenho que conhecer a enésima potência dessa matriz. Então, a pergunta é, como a gente vai calcular, né, a enésima potência dessa matriz? Pois bem, uma forma de atacar esse problema seria pensando em diagonalizar. Será que essa matriz é diagonalizável? Então, vamos calcular seu polinômio característico, né? O polinômio característico dessa matriz. Então, para conhecer essa enésima potência, né, certo? Vamos ver se essa matriz é diagonalizável, certo? Para isso, vamos calcular seu polinômio característico, né? Então, deve se lembrar que o polinômio característico de uma matriz, essa matriz A, no caso, é calculado como sendo determinante, né, de lambda vezes a matriz identidade menos essa matriz, né? Então, no caso, a matriz identidade vai ser
né? Essa daqui, né? 1, 0, 0, se eu multiplicar por lambda, então aqui vai ficar lambda, desse lado vai ficar lambda, e quando restar a matriz A, lembre-se que a matriz A tem essas entradas aqui, 1, 1, 0. Então, quando eu fizer a diferença dessas duas, vai ficar lambda menos 1, 0 menos 1, menos 1 aqui, 0 menos 1, menos 1 aqui, e aqui vai ficar lambda simples meio, ok? Bem, então, calculando, né, esse determinante, seria lambda vezes lambda menos 1, menos, né, aqui vai ser menos 1, vai dar 1, então vai ficar menos 1, né? Certo? Ou seja, lambda ao quadrado menos lambda menos 1. Esse aí vai ser o polinômio característico, né? Então, os autovalores, certo? Os autovalores vão ser as raízes dessa equação, né? Então, eu tenho que igualar esse polinômio característico a zero, né? Ou seja, resolver essa equação, né? Lambda ao quadrado menos lambda menos 1 igual a zero. Né? Então, para isso, vou usar a fórmula geral que permite resolver uma equação de segundo grau, certo? Então, lambda 1, a primeira raiz, né? Eu vou chamar, aliás, essa primeira raiz, vou chamar, né, de φ, tá certo? Eu vou chamar de φ, vamos ver por quê. Exatamente aqui vai ser isso aí. Seria menos b, ou seja, 1, mais a raiz quadrada do discriminante, que seria 1 ao quadrado, menos 4 vezes AC, né? Então, menos com menos dá mais, então 1 mais 4, 5, raiz quadrada de 5 dividido por 2, certo? E, né, a outra raiz, certo? Essa primeira raiz, a outra raiz que eu vou chamar psi, certo? Essa outra raiz, né? A partir dessa daqui, sem precisar calcular, você já sabe que o produto dessa com essa, né, tem que ser esse termo aqui, menos 1. Consequentemente, essa outra raiz, psi, vai ser menos, né, φ elevado a menos 1, correto? Então, φ e psi são quem? São os autovalores dessa matriz, né? São os autovalores dessa matriz, certo? E como trata-se de dois autovalores distintos, não é isso? Então, essa matriz, de fato, vai ser diagonalizada. O próximo passo é calcular, né, os autovetores associados a esses autovalores. Ok, pessoal, então vamos calcular os autovetores correspondentes a esses autovalores. Não é isso? Para isso, a gente tem que solucionar esse sistema, né? Lambda menos 1, menos 1, menos 1, lambda, certo? Multiplicado por xy igual a 0, 0, correto? Certo? Bom, então, por exemplo, né, a primeira linha multiplicada pela coluna vai ficar lambda menos 1, x menos y igual a 0. Portanto, eu vou ter essa relação, não é isso? Tá, então, né, obviamente, eu tenho que trabalhar para cada um desses autovalores para achar os autovetores, correto? Então, inicialmente, né, se lambda for igual a φ, tá certo? Que relação eu vou ter aqui? Lembrando que esse φ não é outra coisa que 1 mais a raiz de 5 dividido por 2, certo? Então, né, o x e y, que vai ser as coordenadas do meu autovetor, vou chamar v, correspondente a φ, né, vai satisfazer essa relação. Então, x pode ser qualquer um, eu vou tomar x igual a 1, por exemplo, né? X igual a 1, e então y vai ser lambda menos 1, nesse caso, né? Ou seja, isto menos 1, quanto dá? Isso menos 1 vai dar a raiz de 5 menos 1 dividido por 2, tá certo? Agora, existe uma relação, né, entre psi e φ, né? Psi é menos φ a menos 1. Um cálculo simples mostra que esse número que aparece aqui não é outra coisa que menos psi, correto? Bem, por outro lado, se lambda é precisamente o outro autovalor, ou seja, psi, não é isso? Psi, então eu vou ter o autovetor correspondente, que vai ser igual ao seguinte, né? Aqui eu vou substituir nessa relação estrela, né? Então eu faço x igual a 1, correto? X igual a 1, tá? E a relação y vai ser lambda menos 1, mas quem é lambda menos 1 aqui? O psi, nesse caso aqui, psi, né, vai ser 1 menos raiz de 5 dividido por 2, que a gente pode calcular explicitamente, né, menos 1. Né? Então vai ficar menos, certo? 1 mais a raiz de 5 dividido por 2. Isso aí seria o oposto do número de ouro, precisamente. Ou seja, isso aqui vai ser 1 menos φ. Ok, pessoal, então já temos, né, os autovetores. Esse autovetor corresponde ao autovalor φ, e esse daqui ao autovalor
psi. Então vamos formar a matriz, cujas colunas são justamente esses autovetores. E como é usual, a gente vai denotar a essa matriz como sendo a matriz P. Então a primeira coluna vai ser justamente essa daqui, né? 1 menos psi. E a segunda coluna vai ser esse vetor aqui, 1 menos φ, tá certo? Tá? E aí, então, qual é a relação? Né? Porque já sabemos que a matriz é diagonalizável, não é isso? Então, se eu multiplicar, né, P, a inversa de P vezes a matriz A com a matriz P, isso aqui vai ser matriz diagonal, não é isso? Onde, quem é essa matriz diagonal? Justamente aquela matriz onde os elementos da diagonal são os autovalores, nessa ordem que eu estou trabalhando, né? Ou seja, aqui vai aparecer φ e aqui vai aparecer psi, 0, 0, correto? Muito bem. Como essa matriz aqui é uma matriz diagonal, né? Ela, por exemplo, se eu quiser uma potência disso aqui, é simplesmente trabalhar com isso aqui, elevar a n, por exemplo, elevar a n aqui, e aqui vai ser 0, não é isso? Tá, então eu estou interessado na enésima potência de A. Então, se eu elevar tudo isso daqui a n, vou elevar a n aqui, correto? Certo? Então, né, prova-se, né, que a relação vai ser a seguinte, tá? Isso aqui igual a t elevado a n. Mas quem vai ser t elevado a n? Simplesmente vai ser φ n aqui, 0, 0 e psi n, tá certo? E então, como eu estou interessado em a elevado a n, certo? Vou multiplicar por t do lado esquerdo e por p a menos 1 do lado direito, ambos os membros. Ou seja, eu vou isolar a n, correto? Certo? Então, vai ficar dessa forma, né? P vezes φ n, 0, 0, psi n, e aqui P a menos 1, tá certo? Então, o que está faltando? Calcular a inversa dessa matriz P aqui, tá? Vou chamar essa relação a relação estrela, correto? Então, a gente tem que calcular, né, esse produto da matriz P, né, essa matriz aqui, a matriz cujas colunas são os autovetores, vezes a matriz diagonal elevado a n, certo? Multiplicado por P a menos 1, correto? Agora, para calcular P a menos 1, eu preciso calcular o determinante de P. Esse determinante de P vai ser esse produto, que seria 1 vezes menos φ, certo? Mais psi, correto? Tá, nós sabemos, né, que o número φ, o número de ouro, é menos 1, o oposto, né? Menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2, mais, e essa psi, né, que é aquela outra raiz, tá? Então, ela vai ficar 1 menos raiz de 5 dividido por 2, tá certo? Ok, então, esta conta aqui vai ser menos raiz de 5. Beleza? Ok, então, né, já posso calcular rapidamente a matriz inversa, né? A matriz inversa T a menos 1 vai ser 1 dividido pelo determinante, ou seja, 1 dividido por raiz de 5, tá certo? Aqui esses dois vão mudar de posição, né? Vai ser menos φ, 1, e esses caras apenas vão mudar de sinal. Então aqui vai ser psi e aqui vai ser menos 1. Tá certo? Então, agora, na expressão estrela, né? Na expressão estrela, eu vou ter que essa enésima potência vai ser produto dessa matriz P, que seria 1 menos psi menos φ, vezes, né? Essa matriz aqui, φn 0, 0, psi n multiplicado por essa matriz aqui, não é isso? Agora, essa escalar já pode sair, né? Não pode sair, então, vou colocar aqui de fora, não é isso? A n vai ser menos 1 dividido por raiz de 5, certo? E tudo isso multiplicado por menos φ, menos 1, psi 1, correto? Tá, muito bem. Agora, eu vou associar, né? Vou multiplicar primeiro essas duas matrizes, tá bom? Então, a elevado a n vai ser o seguinte, né? Menos 1 dividido por raiz de 5, tá certo? Qual vai ser o produto dessas duas primeiras matrizes, né? Primeira linha com primeira coluna, simplesmente vai ficar φ elevado a n, tá? Primeira linha com segunda coluna, aqui vai dar 0 e aqui vai dar psi elevado a n, psi elevado a n, é isso? Tá? Agora, se eu multiplicar isto com isto, vai dar isto com isto, né? Menos psi φ elevado a n, certo? E finalmente, esse com esse dá 0, isto com isto, menos φ, psi n, menos φ, psi n, correto? E tudo isso aí multiplicado por essa matriz aqui, tá certo? Agora, né? Esse menos aqui, posso usar para
trocar o sinal aqui, né? Já. Então, vai ficar φ, aqui 1, aqui menos psi, e aqui 1. Certo? Então, quanto vai ser esse produto? 1 dividido por raiz de 5, beleza? Então, na primeira linha, primeira coluna, isto com isto vai dar φ elevado a n mais 1, isto com isso, menos psi elevado a n mais 1. Correto? Muito bem. Agora, aqui, né, desse outro lado, eu vou ter o seguinte, né? Isto aqui, com a primeira linha com a segunda coluna, vai ser φn mais Cn, tá certo? E agora, essa primeira linha com esse daqui, tá? Vai ficar menos psi, φn mais 1, né? E esse com esse, mais φ, Cn mais 1, né? E, finalmente, tudo isto com isto, né? Certo? Vamos ter aqui menos psi, φn, menos φ, Cn, correto? Agora, importante lembrar que o produto de φ com psi era menos 1, né? Esses dois, certo? O produto era menos 1, certo? Bom, então, por exemplo, daqui eu vou ter um menos psi com φ. Isso aí vai dar já 1, né? Ou seja, isso daqui, certo? Se reduz ao seguinte, né? 1 dividido por raiz de 5, não? Aqui, φn mais 1 menos Cn mais 1, né? Certo? Toda vez que eu multiplicar psi menos psi com φ, eu vou ter 1. Então aqui simplesmente vai ficar φn. Né? Da mesma forma, né? Lembre-se, φ multiplicado por psi era menos 1. Né? Se eu pego um psi aqui e multiplico por um φ aqui, vai dar menos 1. Menos 1. Né? E o que vai sobrar? Psi elevado a n. Beleza? E aqui, φn mais Cn, correto? Da mesma forma aqui, né? Isso aqui, bom, eu vou deixar isso daí desse jeito, né? N menos φ, Cn. Não, acho que eu vou usar e vou colocar, então, né? O menos 5 com φ, certo? Essa expressão aí vai dar, esse produto dá menos 1 com menos já dá mais 1, né? Então vai ficar φ, N menos 1. E da mesma forma aqui vai dar psi elevado a N mais 1, tá certo? Ok, pessoal, então fazendo as contas, né? Certo? O resultado de calcular AN vai ser essa matriz, né? Mas eu notei aqui que eu esqueci de colocar um menos aqui, na verdade, né? Quando eu fiz as contas, aqui era um menos, na verdade, né? Então aqui tinha que ser mais e aqui vai ser menos, correto? E agora, finalmente, a gente lembra, né? Que temos essa relação aqui, ó. AN, F de 0, justamente ia ser Fn, tá certo? Né? Ok, então, como eu já tenho a elevado a n, beleza? Vou multiplicar, né, aqui, certo? Vou multiplicar, vai ficar 1 dividido por raiz de 5, certo? Tudo isso daqui, Fn mais 1 menos Cn mais 1, né? Fn menos Cn, certo? Fn mais Cn, Fn menos 1, menos Cn. Inclusive aqui é menos 1, aqui é menos 1, por favor. É menos 1, já vamos corrigindo. Menos 1, certo? E quem era F0, só para lembrar, F0, né? É aquele vetor coluna, onde aqui aparecia o F0, 0, o número de Fibonacci, que começou em 0, né? E aqui o F1 vai ser 1, certo? Ou seja, 1, 0. 1, 0, correto? 1, 0, beleza? Tá, então esse resultado à esquerda é justamente isso aqui, tá? Muito bem. Tá? E como vai ser calculado isso daí, né? Obviamente vai ser a primeira coluna vezes isso aqui, né? Isso aqui vai dar, né? Vamos colocar 1 dividido por raiz de 5 de fora, não é isso? 1 raiz de 5 e essa coluna aqui, a primeira coluna, né? Φn mais 1 menos Cn mais 1. Φn menos Cn, não é isso? Porque lembre-se qual era a cara disso daqui, certo? Esse vetor coluna está formado aqui por enésimo número de Fibonacci, e aqui o seguinte, Fn mais 1, correto? Então, né, que eu tive que isto tem que ser igual a isto aqui, né? Fn mais 1, Fn, certo? Então, em particular, né, Fn tem que ser tudo isto dividido por raiz de 5, né? Fn vai ser 1 dividido
por raiz de 5 e tudo isso multiplicado por essa diferença. E isso é justamente a fórmula de Wiener.